Fala, gente, e aí, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui, né? Hoje vai ser histórias de vinganças que foram longe demais. É isso, bora. Não esqueça de deixar o like e se inscrever aí no canal. A mão não dói, né? E também é de graça. Vamos lá. Dizem por aí que a vingança é um prato que se serve frio, mas eu discordo. De acordo com essas histórias que eu achei na internet, a vingança tem que ser servida muito quente, quase fervendo. Essas não são histórias comuns de vinganças passivo-agressivas, com bilhetinhos mal educados e pegadinhas pra ensinar lições de moral. Essas são histórias de vingança elaboradas, que chegam a acabar totalmente com a vida das pessoas. De empresas destruídas, a traidores expostos do jeito mais vergonhoso possível. Pegue sua pipoca e proteja-se contra pessoas tóxicas. Porque vamos dar uma olhada em histórias extremas de vingança que foram longe demais. Se tiver alguém tóxico aí no YouTube, aqui no chat, é o momento de vocês se retirar. Vou dar um momento aí pra vocês. Vou dar um momento porra nenhuma, bora pro vídeo. Quem ri por último. Até certo ponto, todo mundo acha os irmãos um pouco irritantes, mas poucas pessoas podem dizer que eles são realmente demônios, como o usuário do Reddit chamado Ryan descobriu desde cedo. O rapaz tinha um irmão gêmeo chamado Sebastian. Enquanto eles estavam crescendo, Sebastian fazia bullying constante contra Ryan. E como ele era o favorito dos pais, eles sempre se faziam de cegos para toda a situação. Sebastian brigava com Ryan, culpava ele pelas coisas e até fazia os amigos dele ficarem contra ele. Que isso, mano? Que irmão pau no cu é esse? Era um super babaca. Mas as coisas ainda estavam prestes a piorar. Quando os irmãos tinham mais ou menos 18 anos de idade, Ryan percebeu que era bissexual. Mas os seus pais eram conservadores rígidos. Então, quando Ryan começou a namorar um rapaz chamado Daniel, eles tiveram que manter o relacionamento em segredo. Infelizmente, Sebastian viu os dois um certo dia, de mãos dadas em um local público. E como um bom dedo duro sem coração, ele correu para casa para contar a seus pais. Eles ficaram furiosos, e Sebastian fez de tudo para convencê-los a expulsar Ryan de casa. E no fim, ele conseguiu. Ryan não só teve que sair de casa, mas a sua relação com a família foi totalmente cortada. O maluco foi expulso. Uns 10 anos agora. Ryan e Daniel estavam casados e felizes, vivendo uma vida muito boa, quando Ryan recebeu uma ligação de um dos seus únicos familiares, com quem ele ainda tinha contato. Ele disse que estava no hospital, mas não deu muitos detalhes, somente dizendo que Ryan tinha que ir pra lá correndo. Assim que ele chegou, foi recebido por seus pais, que de maneira suspeita pareciam muito felizes em vê-lo, junto de seu irmão, que estava deitado na cama hospitalar. Deixa morrer! Acontece que depois de viver uma vida desregrada e cheia de excessos, Sebastian precisava de um novo rim, com urgência. A lista de espera por um rim era muito extensa, e ele não tinha tempo para esperar. Quer meu rim? Agora quer meu rim. Mas Ryan, sendo seu gêmeo idêntico, seria uma combinação perfeita. Mas eu não quero. Depois de tudo que Sebastian fez com Ryan, ele esperava que lhe desse um rim? Bom, Ryan não ia ser passado para trás mais uma vez. Então, ele deu a resposta mais simples e devastadora. Chat! Ou vocês aí do YouTube, vocês ajudariam uma pessoa que passou, sei lá, desde o seu nascimento, desde a primeira vez que você respirou o ar poluído de São Paulo? Você ajudaria? Conceberia o seu rim pra essa pessoa? Mano, do jeito que eu sou hoje, sei lá, acho que não, sabe? Não ajudaria. Não ajudaria, não. Não. Chocado, Sebastian pediu ajuda de seus pais, que imploraram para que Ryan mudasse de ideia. Mas ele os lembrou claramente das diversas vezes em que eles não fizeram nada para impedir que Sebastian o machucasse, e que eles o tinham expulsado de casa, simplesmente por ser quem ele era. Isso deixou claro que eles não se importavam com Ryan como um todo, e por isso não iam conseguir seu rim também. Então Ryan simplesmente se virou e foi embora. Uau! Nem eu acredito que eles tiveram a coragem de pedir algo assim, depois de tudo que fizeram. Cara de pau, mano. Bem no estômago. Ai, não tem nada pior do que abrir a geladeira no seu local de trabalho e descobrir que alguém roubou seu almoço. Nem mesmo bilhetinhos ameaçadores são capazes de impedir. Imagine, ser CLT, acordar cedo, entendeu? A pessoa trabalhando ali, pá, e ainda quando você tá morrendo de fome, alguém comeu tua... Isso é papo Eu não vou nem falar. Direção desses ladrões de comida. Mas apesar das ameaças, alguns saqueadores de marmitas só aprendem no jeito mais difícil, que algumas pessoas não estão de brincadeira. Em 2008, o usuário do Reddit chamado Gustavsen estava trabalhando em um call center, que era um lugar bem ruim por si só. As regras eram super rígidas, não havia ventilação adequada, e o pagamento era tão ruim que algumas pessoas tinham que roubar pequenos objetos. Mano, e ainda roubava minha comida. Eu já tava trabalhando na porra do inferno e ainda roubarem minha comida. Tá de sacanagem. E isso incluía o almoço
almoço de outros funcionários. A situação era tão precária que era comum algumas pessoas colocarem laxante e leite estragado em suas marmitas, como uma forma de mandar um recado. Mas nem isso era capaz de impedir esses ladrões de comida. Pelo menos Eu ia sair dessa empresa preso! até o dia em que Gustafsson ficou sabendo que alguém colocou uma marmita na geladeira com uma etiqueta que dizia veneno de rato, não coma. Achando que não passava de uma brincadeira, o ladrão de comida entrou em ação e devorou até o último bocado. Não demorou muito até que naquela tarde, uma mulher de repente caiu no chão, sofrendo de um sangramento interno muito grave. Foi então que eles mesmo? perceberam que aquilo não se tratava de uma brincadeira. A infeliz ladra de comida foi levada para o hospital e sofreu danos permanentes em seu sistema digestivo, rins e fígado. O dono daquela marmita nunca foi encontrado, mas eu duvido que a mulher volte a roubar outro almoço em sua vida. Olha mesmo! Vingança em família. Você alguma vez já teve que ir numa grande reunião de família? Já. Elas podem ser terríveis, especialmente quando você é o alvo de todas as piadinhas dos seus parentes, como no caso do usuário do Reddit, Why Do You Read Names?, que eu vou chamar de Max nessa história. Bom, um dos primos de Max, chamado Randy, sempre implicava e fazia ele passar vergonha na frente de todos durante as suas reuniões de família. Infelizmente, o restante da família Eu não iria mais. Não iria nem fudendo mais pra família. Foda-se todo mundo. Oxi, ainda mandaria todo mundo tomar naquele canto. só ficava assistindo a tudo isso, nunca mandando Randy parar ou diminuir as brincadeiras, mesmo quando ele passava dos limites. Randy parecia ter do bom e do melhor, uma bela casa, uma esposa amável, filhos inteligentes, mas ele ainda sentia a necessidade de implicar com Max. Isso parece atitude de criança e não de um adulto crescido. Bom, um dia Max viu Randy na rua, com seus braços em volta de uma mulher, que com certeza não era sua esposa. Então, Max Se eu falar pra ele roubar a mulher dele, é muito zoado? resolveu observar a cena mais de Pera aí, eu errei, eu confundi. Eu achei que esse aqui era o maluco que tava fazendo bullying. Mas não, quem tá fazendo bullying é esse doidão aqui. Aí é sacanagem, mano. perto. Ah, é sacanagem. Ele sacou seu telefone e tirou diversas fotos do casal de mãos dadas, se abraçando e beijando, com direito à língua e tudo. Eita então, porra. Max imprimiu todas as fotos e esperou pacientemente até a próxima reunião de família. Quando todos estavam sentados na mesa de jantar, Randy começou seu ritual de bullying contra Max mais uma vez. Foi então que, de repente, Max jogou todas as fotos em cima da mesa. Toda a família, incluindo a esposa e os filhos de Randy, demoraram um tempo para entender o que eram aquelas imagens que eles estavam olhando. E então parecia que os portões do inferno tinham sido abertos. Eles começaram a gritar, brigar e chorar, e Max foi expulso da reunião. Porque ele tava beijando uma mulher? Peraí, eu não entendi. Peraí. Deixa eu voltar aqui um pouco. Na reunião de família, o filho dele. Então a mulher... isso aqui não é a mãe dele? Isso aqui não é a mãe, isso aqui não é o pai? É isso, né? Para entender o que eram aquelas imagens que eles estavam olhando. E então parecia que os portões do inferno tinham sido... Peraí, eu inverti. Você inverteu os dois, mister. Eu não tô entendendo mais nada, cara. Eu não tô entendendo mais nada. Inverti, é verdade. Investi real. E esperou pacientemente até a próxima reunião de família. Quando todos estavam sentados Esse aqui... Ai, meu Deus, o vídeo mesmo me falou... eu não tô entendendo mais porra nenhuma. Eu não tô entendendo. na mesa de jantar, Randy começou seu ritual de bullying contra Começou seu ritual de bullying. Então quer dizer que era ele que fazia bullying com esse? O próprio vídeo que tá me deixando confuso. Eu não tô entendendo porra nenhuma. Max mais uma vez. Foi então que, de repente, Max jogou todas as fotos em cima da mesa. Toda a família, incluindo a esposa e os filhos de Randy, demoraram um tempo para entender o que Entendi. Foi mal. Erro meu. Entendi. eram aquelas imagens que eles estavam olhando. E então parecia que os portões do inferno tinham sido abertos. Eles começaram a gritar, brigar e chorar. E Max foi expulso da reunião. Mas foi Randy que acabou pagando mais caro no final das contas. Nos meses que se seguiram, a esposa de Randy pediu o divórcio. E ele perdeu a guarda dos filhos. E para colocar uma grande cereja no topo desse sundae de vingança, Max se casou. E algo me diz que Randy não foi convidado para essa festa. Vingança. Eu não entendi porra nenhuma dessa história. Eu não memorizei o nome de cara de ninguém. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Fedorenta. Ser um pai solteiro é uma tarefa difícil bastante, mas quando você tem uma fonte de renda limitada, os gastos como aluguel e outras despesas ficam bastante restritos. E esse era o caso do usuário do Reddit, chamado Galera1. Ele tinha alugado um apartamento pequeno, velho e mal conservado. Ele e seu filho eram quietos e não tinham problemas com outros inquilinos. Pelo menos até o novo e terrível vizinho se mudar. Ele tinha um carro todo cheio de personalizações e modificações, que ele tratava como um filho. Tanto que o motor do carro tinha que ser aquecido todos os dias, durante 10 ou 15 minutos. Ele ligava o motor e
deixava o carro soltando uma densa nuvem de fumaça pelo seu Poluição. escapamento. Bom, galera não teria se importado com isso, mas o local onde o vizinho estacionava o carro era bem do lado da janela do quarto do seu filho de 4 Aí é anos zoado. de idade. Aí é E a fumaça zoado. estava fazendo a criança ficar doente. Então, um certo dia, galera tentou pedir com educação que o homem não esquentasse o motor do carro ali, já que o estacionamento do prédio era bem grande. Com isso, o motorista ficou muito irritado e gritou com galera, dizendo que ele não tinha nada a ver com a criança e que não sairia dali. Chocado, Mano. galera foi pra casa, mas ele sabia que fazer uma reclamação para a administração não ia resolver o seu problema. E ele também não tinha condições de se mudar. Ele então começou a bolar a sua vingança de baixo orçamento. No dia seguinte, ele arrumou uma garrafinha tipo squeezy e colocou alguns ovos podres dentro dela. Ele também encontrou uma caquinha de cachorro na rua. E... eu vou vomitar. Misturou tudo na garrafa. E então, deixou tudo no sol por alguns dias, fermentando. Finalmente, nas primeiras horas da madrugada de um dia, que prometia ser particularmente quente, galera pegou sua garrafinha de sopa fedorenta e foi até o carro, que por sinal era um modelo antigo, daqueles que tem a janela triangular de quebra-vento, que o motorista tinha esquecido aberta durante o dia anterior. Tinha que esquecer, galera né? espirrou todo o conteúdo da garrafa dentro do carro, cobrindo todos os cantos que ele pôde alcançar com o líquido fedido. Ele então se livrou da garrafinha, voltou para casa e fingiu que estava dormindo. Pouco tempo depois, a vizinhança foi acordada pelo doce e harmonioso grito de "Mas o que foi que aconteceu aqui?" Fuck Com you, alguns palavrões bitch! a mais, é claro. Quando a galera olhou pela janela, Porra, o motorista essa? estava vomitando do lado de fora, tentando desesperadamente descobrir de que lugar do seu carro vinha aquele cheiro asqueroso. Ele pegou um balde com água e sabão e tentou esfregar violentamente os bancos do Não carro. vai sair E não, logo viu? as pessoas começaram a se aglomerar em volta para assistir. Percebendo que não iria conseguir se livrar do mau cheiro, ele pegou uma chave e começou a arrancar os bancos do motorista e do passageiro. E então, os jogou no lixo. Nesse momento, havia uma multidão de mais de 30 pessoas olhando e rindo. Na frente de todas essas pessoas, o homem entrou no carro, que estava sem os bancos, e foi embora. Galera nunca mais viu esse carro estacionado por ali. E é assim que se combate seu vizinho com o baixo orçamento. Não, não é assim não, chat. Não faz isso não. Impostor de impostos. Faz isso não, gente. Se você quer atingir um negócio no ponto onde mais dói, é só você chamar a Receita Federal. No começo dos anos 2000, a usuária do Reddit chamada Fancy Cat 11 tinha acabado de sair da faculdade e começou seu novo emprego em uma pequena empresa de design e publicidade. Mesmo que o salário parecesse bom, logo ela percebeu que também estava fazendo serviços de recepcionista, secretária, arquivista e até zeladora. Apesar de estar claramente sobrecarregada, ela continuou sem nunca reclamar. No entanto, quando chegou o período de fazer a declaração de impostos, seu chefe mandou ela fazer um pedido de prorrogação de prazo na declaração. Ele tinha um motivo que parecia razoável, então ela concordou. Mas quando ela foi pedir uma autorização na semana seguinte, ele disse para ela pedir outra prorrogação no prazo. Oxi. E isso pareceu suspeito. Tão suspeito Muito. que Fancy resolveu olhar os registros de impostos por conta própria. E logo ela encontrou toda a papelada. Estava tudo pronto, só faltava ser assinado por seu chefe. Mas ele estava retendo o dinheiro dos impostos em sua conta, enquanto fazia parecer que a culpa pelo atraso do pagamento era de Fancy. Bom, ela não gostou nada disso. Que? Então, na segunda-feira seguinte, Fancy entregou sua carta de demissão e foi direto para o escritório da Receita Federal, também conhecido como RF. Ela entregou a eles todas as evidências que tinha conseguido contra o seu chefe e descobriu que, apesar do valor dos impostos estarem sendo deduzidos do seu pagamento, o homem nunca tinha pago uma única taxa da RF em todos os Tá, anos não de sei seu o que é negócio. RF. Os fiscais não ficaram nada felizes com isso. Explicaram, Fancy mas ainda não queria entendi. mais. Ela começou a telefonar para todos os parceiros comerciais de longa data da empresa e informou a todos eles que a Receita Federal estava indo investigar os negócios de seu ex-chefe, e todos eles cortaram relações na hora. Afinal, eu não conheço nenhum empresário que quer ser investigado pela RF, não é mesmo? Bom, depois da investigação minuciosa da Receita Federal e para o desespero de seu ex-chefe, o negócio começou a decair, muito rápido. Sempre que Fancy passava pelo escritório, ela percebia que estava cada vez mais mal cuidado e vazio. E um ano depois, ele foi fechado para sempre. Moral da história, Caramba. não ferre com seus funcionários e sempre mantenha os impostos em dia. É. Parada quente. Parada Se tem quente? uma coisa que me deixa chateado, é quando alguém estaciona em minha vaga. É muito irritante. Ainda mais se o clima estiver ruim. Como o usuário do Reddit, Meltdown, sabe muito bem. Em uma noite de neve forte, sua namorada avisou que estava indo para casa. Ele então foi ao estacionamento e ficou mais de uma hora removendo a neve de uma vaga especialmente para ela. Ele deixou um aviso dizendo para que não estacionasse naquela vaga, já que ele tinha limpado tudo à mão. Mas parece que as pessoas realmente sabem ser escrotas. E em poucos minutos, o Muito motorista escrota. egoísta já tinha tirado o aviso e estacionado bem ali. Com um misto de frio e raiva, Meltdown ficou totalmente furioso.
Sua namorada precisou encontrar outro lugar para estacionar e passou a noite Ficaria em seu puto, tá? apartamento. Assim que ela dormiu, ele pegou uma lata de fluido para isqueiro, foi até o carro e colocou fogo em todos os 4 pneus, antes de correr de volta para o apartamento. Em poucos minutos, ele começou a escutar o som dos pneus estourando e explodindo. Na manhã seguinte, Meltdown foi levar o lixo para fora e observar o dano que ele havia causado. E cara, que bagunça. A estrutura do carro estava intacta, mas o motorista ia precisar de 4 rodas novas, além dos pneus e outros reparos estéticos. E é por isso, meus amiguinhos, que a gente não estaciona na vaga dos outros. Tá, entendido. Entendi já, entendi. Crianças são terríveis. Elas gritam, choram e jogam pedras em nossas casas. Ou pelo menos... Aí a pessoa dá um rodo, dá um cascudo, a pessoa tá errado. A pessoa, pega daquele jeito, seu porra. A pessoa tá errado. A pessoa tá errado de fazer isso. Isso que elas fizeram com o usuário do Reddit, Frumpy Fungus. Quando tinha cerca de 11 anos, ele estava cuidando de seu irmãozinho mais novo em uma tarde de sábado, quando 2 garotos bateram em sua porta e o chamaram para brincar na rua. Ele disse que não podia, mas os garotos continuaram tocando a campainha. Não Depois que ele posso? não atendeu, eles decidiram jogar pedras na casa. Típica lógica infantil. O cara é obrigado a jogar agora? O cara é obrigado? Isso se repetiu por pelo menos 2 semanas, até que eles acabaram quebrando uma das janelas da casa, que foi a última gota para Frumpy. O que os garotos não sabiam é que Frumpy era um ávido criador de formigas, e que ele tinha uma pequena fazenda de formigas de fogo. Pois é, assim como o nome sugere, a mordida de um desses insetos queima como fogo. Então Frumpy levou a pequena fazenda de vidro até a pilha de pedras, que os garotos costumavam arremessar, e jogou as formigas em cima dela. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele começou a escutar o som das pedras atingindo a sua casa. Mas de repente o barulho parou, e foi substituído pelos gritos agonizantes das crianças idiotas. Mas papo reto, mano, nenhuma dessas histórias eu tô acreditando não, tá? Nenhuma, mano. Eu só tô continuando por continuar mesmo, porque eu tô achando interessantezinho. Mas não tô acreditando em nenhuma mesmo. Por todos os lados. Bora continuar, e eles fugiram, né? como era de se esperar desses grandes covardes. Mas esse não foi o fim da história. Em vez de jogar pedras, os garotos começaram a roubar os brinquedos que estavam no quintal de Frumpy. Mas para o azar deles, Frumpy tinha muito mais insetos e bastante criatividade para fazer armadilhas. Ele encheu uma velha mochila de Lego, bonecas e outros tipos de brinquedos e a deixou no quintal. Dito e feito. Algumas horas mais tarde, a mochila sumiu. Mas o que os ladrões não faziam ideia é que Frumpy tinha despejado toda a sua fazenda de cupins lá dentro também. Depois de poucas semanas, a casa dos garotos estava isolada, em tendas de quarentena. Tá Embora aqui no Brasil essa não bom. seja uma prática comum. Detetizar uma casa inteira contra cupins pode custar milhares de dólares. Tá bom. Eu imagino quanto os pais dos garotos devem ter ficado furiosos. Fique Bom, das às vezes fique a das vingança tem um fique, gosto tá? doce, e outras, ela tem um gosto de madeira comida por cupins furiosos. Ovos ruins. Enquanto as crianças podem ser ruins, adolescentes podem ser ainda piores. Para provar isso, vamos dar uma olhada na história do usuário do Reddit, Alaska Guy and Kay. Os adolescentes do Ou seu o quê? Como é o nome? isso, vamos dar uma olhada na história do usuário do Reddit, Alaska Guy and Kay. Alaska Guy? Os adolescentes do seu bairro, que eram um bando Alaska de miolos Guy? moles, resolveram que seria uma brincadeira divertida jogar ovos nas casas da vizinhança, no meio do Alaska inverno. Guy? Em um frio de 26 graus Celsius negativos, os ovos ficavam congelados e era praticamente impossível de limpá-los até que chegasse a primavera. Cansado de raspar os restos de ovos das paredes de casa, Alaska Guy teve uma ideia. Ele e seu irmão iriam se esconder e esperar em cima de um telhado da casa, até que os adolescentes voltassem mais uma vez. Só que dessa vez, eles usariam armas de paintball para dar a eles um gostinho do seu próprio veneno. Como eles haviam planejado, não demorou muito para que os adolescentes aparecessem de novo. E quando eles iam jogar os ovos, Alaska Guy e seu irmão começaram a atirar. Os adolescentes se abaixaram e tentaram desviar, mas logo eles começaram a gritar e correr de volta para sua caminhonete. Então, quando eles pisaram fundo para fugir, a janela traseira da caminhonete foi estilhaçada. Somente depois de voltar para dentro de casa, é que Alaska Guy percebeu que todas as bolinhas de tinta tinham congelado, assim como os ovos, e que na verdade ele estava disparando projéteis duros como pedra. Por sorte, a polícia nunca apareceu na casa de Alaska Guy. E mais Alaska sorte ainda, Guy? os vândalos Não dá. Eu sou idiota. Umas coisas que eu dou risada. Alaska Guy. nunca mais voltaram para aquela área. Pizza especial. Trabalhar Peraí, em como restaurantes assim pode pizza ser um dos especial? trabalhos mais ingratos que existem. O salário é Peraí, ruim, como o assim trabalho é pizza duro, e especial? os clientes podem ser Por bem favor, mal por educados. favor, não faz caquinha, mano. Eu tô assistindo Pesadelo na Cozinha e só de assistir isso eu tô com medo de ir nos restaurantes as cozinhas for do mesmo jeito que ela no restaurante. Não, sabe? Eu tô com medo de ser do mesmo jeito. Entendeu? Eu tô com um medozinho. Eu tô quase, tipo, todo restaurante que eu ir pedir aí na cozinha, entendeu? Deixa eu ver aí como é que eu preparo, entendeu? Deixa eu ver a higiene.
Então não é surpresa que a maioria dos funcionários só queiram que o fim do turno chegue logo. No entanto, em 2010, o usuário do Reddit chamado SpandyPH estava fechando a pizzaria onde ele trabalhava como gerente, quando de repente ele ouviu gritos e chamados bem na frente da loja. Um grupo de homens estava marchando para dentro do salão, exigindo que fossem servidos. E quando a jovem garçonete que estava no balcão disse que a pizzaria fechou, eles começaram a gritar com ela. Spandy foi até lá e, apesar de dizer aos homens que sim, eles estavam fechados, eles gritaram que estavam com fome e se recusaram a sair até que fossem servidos. O cliente sempre tem razão. Cansado e irritado, Spandy pediu para que um funcionário reacendesse o forno antes de levar a pobre garçonete para os fundos, para que ela se acalmasse. Eles então começaram a fazer a comida, com alguns ingredientes extras especiais. Um dos funcionários pegou o reservatório de gordura e despejou uma enorme quantidade de óleo velho, queimado e fedorento na massa. Os outros começaram a cuspir, a suar os narizes e até jogar uns cabelinhos lá de baixo, para deixar tudo mais especial. Lá de baixo? Eles então jogaram uma boa camada de molho de tomate, queijo e serviram a pizza para um bando de brutamontes, como se não tivesse nada de errado. Toda a equipe se reuniu para ver o sorriso triunfante dos clientes patéticos, orgulhosos de sua vitória, enquanto eles devoravam até o último pedacinho. Então lembrem-se, se vocês não quiserem sua comida com esse extra bem nojento, acho bom não ser rude com o seu garçom. Lógico, jamais. Lugar de mulher é no tanque. No... Há muitas mulheres incríveis na história. Lugar de mulher no tanque, o maluco tá lá com o tanque de guerra. Qual foi, mano? Lugar de mulher é no tanque. Há muitas mulheres O incríveis. cara colocou um tanque de guerra. Lugar de mulher no tanque. O maluco simplesmente... não dá, mano. Eu sou idiota demais, mas que eu dou risada. Na história, mas na minha opinião, uma das mais duronas é Maria Oktyabrskaya. No ano de 1941, no meio da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista traiu a União Soviética, quebrando o pacto de não agressão. A Alemanha atacou a cidade soviética de Kiev, matando centenas de soldados soviéticos, entre eles Ilya Oktyabrskaya, o marido de Maria. Sei lá, nome difícil. O suficiente para deixar qualquer um louco, mas não Maria. É claro que não. Ela queria vingança. Com o seu luto e sua raiva, Maria vendeu todos os seus pertences e usou o dinheiro para comprar um tanque T-32. Mas em vez de doar o tanque para o exército, ela mandou uma carta para o homem em pessoa, Joseph Stalin, explicando Achei que era o ela bigodinho. queria lutar o tanque para ter a sua vingança. Stalin ficou tão impressionado por sua coragem que lhe deu permissão para seguir em frente e até mesmo autorizou que o tanque fosse apelidado de Namorada Lutadora. Depois de 5 meses treinando como pilota de tanque e mecânica, Maria ficou pronta. Mas ela foi ridicularizada por seus camaradas e encarada como uma espécie de piada. No entanto, isso serviu como o combustível que Maria precisava para levar a sua vingança adiante. Tanto que em sua primeira incursão com o tanque de batalha, em 1943, a Namorada Lutadora foi o primeiro veículo a romper Mulher as linhas lutadora. inimigas. Ela despedaçou uma das armas de artilharia alemã e destroçou mais de 50 soldados inimigos que estavam em seu caminho. E ela só estava começando. Seu rompante de destruição durou pouco mais de um ano, quando, assim como aconteceu com seu marido, ela foi morta em batalha. Mas a essa altura, ela já tinha conseguido sua vingança e fez muitos fascistas se arrependerem de ter mexido com uma mulher soviética. Arbusto ardente. Fazer serviços para seus parentes significa que eles com certeza vão pedir o famoso descontinho da família. Mas existe uma grande diferença entre dar um desconto e fazer um serviço totalmente grátis. Como descobriu o usuário do Reddit, Aus Necromancer. Ele passou 4 semanas fazendo um serviço incrível no jardim de sua tia, que tinha prometido pagar a ele $200 por semana. No entanto, quando ele foi tentar receber, sua tia disse a ele que iria usar o desconto de família e se recusou a pagá-lo, na maior cara dura. Mas o que ele podia fazer? Desmanchar tudo que tinha feito? A tia dele claramente achou que iria sair vitoriosa, pelo menos até que chegou a meia-noite. A mulher acordou e viu que todo o seu jardim estava em chamas. Mesmo que não tivesse provas, ela tinha certeza que aquilo era obra de Aus Necromancer, e parece que ele saiu triunfante. Eu realmente pagaria pra ver a cara dessa tia, vendo o seu jardim virar fumaça. Gostosuras ou traições? Nada é capaz de quebrar o coração de alguém como uma traição. Confia. Errado. Eu sei. Nunca Mas, trai, por trás, chat. as histórias dos traidores recebendo o troco que eles merecem, com certeza, ajudam a preencher o vazio, tão bem quanto sorvete e batatinhas fritas. E a história a seguir, publicada por uma conta descartável do Reddit, faz isso muito bem. Vamos chamar nosso protagonista de Elon. Ele estava navegando pelas redes sociais quando percebeu que havia encontrado uma conta secreta, que pertencia à esposa de seu melhor amigo. Ela estava flertando com outro de seus amigos, e ficou bem claro que eles estavam, bem envolvidos, se é que você me entende. Imediatamente, Elon contou ao seu melhor amigo, que eu vou chamar de Jeff, e como era de se esperar, o rapaz ficou desesperado. Depois de pensar sobre o assunto por algumas semanas, ele pediu que Elon mantivesse em segredo tudo que ele sabia. Elon prometeu que ficaria em silêncio. A partir de então, sempre que ele via Jeff e sua esposa, o casal parecia perfeitamente feliz, como
se nada tivesse acontecido. Mas 9 meses depois, tudo mudou. Do nada, Jeff revelou que tinha um vício em jogos de azar. Ele perdeu tudo. Ele vendeu um de seus carros e penhorou o outro. E perdeu todo o dinheiro em apostas, todas as suas economias, o dinheiro da aposentadoria, até o último centavo. Caralho, Na mano. hora, ela pediu o divórcio, sem direito à pensão. Então, toda a confusão acabou sendo resolvida, sem ele sequer mencionar a traição. E como todo o dinheiro já havia sido perdido, tudo que ela conseguiu pagar foram alguns móveis velhos, panelas usadas e vasos de plantas. Mas o que ela não sabia é que toda essa história de vícios em jogos de Jeff não passava de uma invenção. Ele escondeu todo o dinheiro em contas secretas, inventou toda essa mentira, e como ela achava que ele não tinha mais nada, simplesmente deixou, sem levar um centavo. Fala sério, talvez você ache que isso foi trapaça, mas eu acho que foi apenas um imposto sobre a traição. Só uma coceirinha. Eu acho que já ficou claro o quanto essas histórias sobre traição me deixam chateado. Então vou contar mais uma história de vingança de nível profissional. Manda! Do Reddit, que eu vou chamar de DOS, publicada há mais de 15 anos atrás. DOS era casado com sua namorada da adolescência, e enquanto fazia seu mestrado em engenharia, ela estava terminando o doutorado em antropologia. Em um certo verão, ela recebeu uma proposta para ganhar um dinheiro extra, ajudando em uma viagem de 6 semanas para a Jamaica. Tá. Embora DOS soubesse que Ih, ficaria Jamaica, com saudade, terra ele do Bob apoiou Marley. totalmente, e chegou até a pegar alguns serviços extras enquanto ela estivesse viajando, para poder se equiparar financeiramente ao que ela iria receber. Mas depois da viagem, outro estudante foi contar para DOS que sua esposa e um dos professores estavam dando uns amassos enquanto estavam na ilha. A princípio, DOS não acreditou na história. Ele conhecia o tal professor. Caramba, ele tinha convidado aquele homem para comer churrasco e tomar cerveja. Mas uma noite, ele não aguentou e acabou olhando o e-mail da mulher. Eles não só estavam dormindo juntos, bem debaixo do seu nariz, mas também ficavam zoando DOS em diversos e-mails, por não ter descoberto o caso. Não é necessário dizer que DOS ficou devastado. Durante várias semanas, Tadinho. ele ficou calado, mas logo começou a perceber que sempre que a mulher dizia que estava estudando até mais tarde, significava que ela estava com o professor. Ele se sentiu muito estúpido, mas então resolveu fazer algo a respeito. Bom, acontece que DOS e sua esposa, traidora, tinham o costume de fazer o seu próprio lubrificante, que era temperado com uma certa erva, se é que você me entende. Ele percebeu que a esposa estava gastando muito desse lubrificante com o professor. Ele então decidiu fazer uma nova receita, com um ingrediente fazendo extra muito. bem especial. Urtiga. Meu... O quê? Chat, se você não mora no interior, não sabe o que é ortiga, irmão, uma vez eu tava indo pro rio, aí o caminho era de mato. A ortiga só esfregou aqui um pouquinho no meu braço, pipocou meu braço todo e queima muito. Poucos dias Imagina depois, isso a no esposa saco. saiu para o seu suposto E no toba da mulher, porque, mano, usar tanto lubrificante tá com a desgraça no toba delas, né? Não é possível. Caralho, mano, vai ficar como? Vai ficar literalmente com o cu pegando fogo. É literalmente isso. do grupo de estudos. E assim que ela voltou para casa e correu para tomar banho, DOS mudou as informações de contato em seu telefone. Ele trocou seu próprio número de telefone com o do professor. Na manhã seguinte, ela achou que estava mandando mensagem para seu amante, mas era DOS quem tinha recebido a mensagem, onde ele pôde ler: "Estou com uma coceira estranha. Você está bem?" DOS, que estava na cozinha preparando o café da manhã, respondeu como se fosse professor: "Me desculpe, mas eu estou com herpes e acho que agora você também está." Ele então disse que estava enrolado com sua mais nova e mais jovem assistente pessoal e que queria terminar o relacionamento. De repente, a mulher correu escada abaixo e começou a devorar furiosamente o seu café da manhã, antes de inventar uma desculpa qualquer e sair apressada de casa. DOS aproveitou a oportunidade para abrir o computador pessoal da esposa e deletar toda a tese de mestrado, antes de segui-la de forma discreta. Ela foi diretamente, como era de se esperar, para o escritório do professor, onde ela entrou batendo os pés e exigindo vê-lo imediatamente. Quando DOS chegou ao escritório, ela estava chorando e gritando diante de todos os funcionários que o professor tinha passado herpes para ela. Ai, aposto que o professor ficou tão confuso quanto envergonhado. É o quê? Mas esse Oi, foi só o começo do desastre. Cala a boca, Obviamente, mulher. DOS entrou com o divórcio e ele acabou ficando com a maior parte dos bens, depois que sua esposa admitiu publicamente a sua infidelidade. O professor foi demitido da universidade por quebrar o código de conduta e não conseguiu encontrar nenhum trabalho melhor do que um simples professor de ensino médio. Anota, E sua anota, ex-esposa anota. nunca concluiu o doutorado, se bem que ela se saiu muito bem na escola da vida, em auto-humilhação em público. Mas e você? Qual dessas histórias de Anota. vingança você acha que foi longe?